Vou compartilhar, bom dia novamente, rapaziada. Eu vou compartilhar uma palavra aqui que fala sobre o joio e o trigo. Creio que muitos conhecem sobre isso. Uma parábola que Jesus trouxe na época, dizendo assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O reino dos céus é semelhante àquele que semeou o trigo no campo. Mas enquanto dormia durante a noite, veio o inimigo e semeou o joio no meio. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com eles os servos do pai de família, lhes disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com eles os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste no teu campo uma boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhes os servos: queres que vamos arrancá-lo? Senhor, queres que a gente vá e arranque o joio que foi semeado por o inimigo no meio do trigo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo junto com ele. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa, até a colheita. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para que o queimemos, então colhei depois o trigo e recolhei em meu celeiro. Quem já viu trigo, sabe o que é o trigo? Já viu o ramalhete de flores, que vem às vezes quando você compra de presente para sua namorada, sua mãe, sua esposa, que vem aqueles mosquitinhos e vem aquelas varetas com trigo junto? Aquilo lá é o trigo. O joio é igual. Porém o trigo, é aquele monte de sementinha assim, né, naquela espiguinha, ele é fértil, ele tem conteúdo ali. O joio é a mesma coisa, só que é estéril. Ele não tem nada dentro. Mas se você olhar no campo, você não consegue certamente diferenciar o joio do trigo, porque são idênticos. Porém, um dá fruto e o outro é estéril. Agora, o que ele fala para a gente aqui nessa parábola? Jesus falou esta parábola para a gente entender que o reino de Deus é semelhante àquele cara que plantou o joio, o trigo, com muita labuta, com muito trabalho, com muito amor, carinho, apreço. Mas durante a noite veio o inimigo e semeou o joio. Muitas vezes o que acontece? Estamos dentro de um convívio, dentro de uma sociedade, dentro de casa mesmo, dentro de um centro terapêutico, dentro de uma área profissional, numa empresa trabalhando. Na sociedade como um todo, existe o joio no meio do trigo. Existe aquele que não dá fruto, aquele que não serve para nada. E por que Deus não pega e não ceifa? Porque Ele pode ceifar junto à tua vida. Só que lá na frente vai ter um momento da colheita, aonde muitos entrarão pela porta estreita, e estarão à destra do trono de Deus. Outros, Jesus vai virar e falar assim: não te conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque conheceram, mas não deram crédito. Lá no livro de Isaías está escrito o quê? O que ele disse?
Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem dá crédito a isso que hoje é falado? Qual é o crédito que você dá ao que Deus te fala dia a dia? Ele fala que Ele te ama, Ele fala que Ele te livrou da morte, desde as vezes do ventre materno, por todos os livramentos que você teve, por todos os lugares por onde você caminhou, pelo vale da sombra e da morte, 1000 caíram à tua esquerda, 10.000 à tua direita, você não foi atingido. Isso é prova do amor dele para com você. Só que você tem que dar fruto. Você tem que ser trigo e não joio. Porque lá na frente, na hora da colheita, da ceifa, o joio, ele será atado em feixes e queimado, porque de nada serve. Agora o trigo não. O trigo ele vai ser juntado em feixes e será colocado no celeiro. O que é o celeiro? É a casa do Pai. O que você tem sido? Joio ou trigo? A palavra de Deus fala assim pra gente: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Examine-se cada um a si mesmo. Eu não estou aqui para examinar ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Mas Deus fala para você: examine a sua conduta, examine as suas atitudes, examine no que você pensa, examine no que você almeja, examine o que você tem como alvo e meta para a hora que você for embora. É isso que Deus fala. Porque a árvore que não dá bom fruto, ela é ceifada e cortada e lançada no fogo. Agora, o que acontece? Veja bem. Como é que podemos proceder retamente como trigo e não como joio? Veja o que a palavra de Deus nos diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Ele detesta essas 6 primeiras coisas, e a 7ª ele abomina, não pode nem ouvir falar. Que são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E por último, a que ele odeia, que ele repugna, o que semeia contenda entre irmãos, aquele que inventa, aquele que joga um contra o outro. A Bíblia fala para a gente em Salmo 122, capítulo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133 fala, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Tem um louvor que fala assim, uma família vivendo a verdade, sem qualquer falsidade, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Isso é que agrada a Deus. Os irmãos vivendo em união. Agora, aquele que semeia contenda entre irmãos, esse cara, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus dura somente 1 segundo, mas ai daquele que cair debaixo da mão de Deus. Agora, o que acontece? Olhos altivos, o que é isso? Aquele cara que não tem humildade nenhuma, altivez, empáfia, arrogância, soberba, que olha os outros como, qual que foi, tio? Não tem humildade nenhuma. Língua mentirosa. Não tem nem o que falar. O diabo é o pai da mentira. Está lá, acho que em João 10:10. Né? Se a gente mente, o diabo é o pai da mentira. Eu sou filho do diabo, não sou filho de Deus. Mãos que derramam sangue inocente. O cara que tira a vida. Quem pode tirar a vida é Deus, não é o homem. Coração que maquina projetos iníquos.
Não, estou pensando, vou fazer assim, vou fazer assado, vou roubar não sei o quê, vou fazer projetos iníquos dentro do coração. Deus não se agrada disso. Testemunha falsa que profere mentiras. Aquele que mente toma o outro para ajudar a endossar a mentira dele. Testemunha falsa. E o que semeia contende entre irmãos. Aí ainda fala para a gente sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Veja bem, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os cara que é o joio, que ele não é o trigo, é o que pratica isso aqui. É o que busca os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos mundanos, as obras da carne. Repetindo, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia, para quem não sabe, é tipo motim, rebelião, sentimento faccioso. Invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, o que é o trigo? É o que tem fruto, é o que vai ser colhido e juntado em celeiro. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou repetir. Mas os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque ou vivemos debaixo da graça ou debaixo da lei. A graça é a misericórdia, a lei é a condenação. Uma vez que eu vivo mediante os frutos do Espírito, com as coisas que são provenientes de Deus, eu não estou sujeito à condenação. Eu me isento da lei da condenação. Eu me isento do julgamento. Contra estas coisas que são de Deus não há lei, ou seja, não há condenação. Uma vez que eu ajo pelas obras da carne, eu estou sujeito à condenação. Por quê? Porque a lei julga, condena, mas as coisas da lei, as coisas de Deus não têm condenação. Eu vivo debaixo da graça, não debaixo da lei. Você se exime de uma condenação. É o cara que é o trigo. É aquele cara que produz bons frutos, que vive de acordo com a vontade de Deus, visto que ela é boa, perfeita e agradável. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Então Deus fala para a gente nessa manhã. O que você tem sido? Joio ou trigo? O que você quer ser? Joio ou trigo? Está na sua mão. Você escolhe. Para que no momento da ceifa você esteja no celeiro. O que é o celeiro? É a casa do Pai. O que é o feixe do joio? Não serve para nada. É que nem aquele monte de mato ali. Rastela, rastela, rastela e junta tudo ali para depois botar fogo. Você quer ir para o fogo ou você quer ir para o celeiro? Está na sua mão. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas?